today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de exercícios resolvidos. Nessas próximas videoaulas vou resolver com vocês alguns exercícios relacionados às leis de Ohm, mais especificamente sobre a primeira lei de Ohm, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos aqui então para os nossos exercícios. O primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é esse exercício da PUC, tá? São exercícios que falam sobre a primeira lei de Ohm especificamente. E esse exercício ele fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir apresenta a medida da variação de potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico. Determine a resistência elétrica desse circuito. Então aqui você tem um gráfico da DDP em função da corrente elétrica. A corrente elétrica foi dada em miliamperes, tem que tomar cuidado com isso. E aqui, de acordo com o gráfico, dá para ver claramente que é um resistor ôhmico, ou seja, um resistor cuja resistência é constante para qualquer valor de DDP e de corrente. Ele quer saber qual que é o valor dessa resistência elétrica. Então, para a gente determinar o valor da resistência elétrica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer um desses dois pares ordenados aqui, tanto do primeiro quanto do segundo. Vou pegar o primeiro aqui, tá? Então, ou seja, o primeiro par ordenado, eu tenho aqui uma diferença de potencial de 6 volts e tenho aqui uma intensidade de corrente elétrica de 3 miliamperes, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3 amperes. Qual que é o valor da resistência elétrica? Para a gente determinar essa resistência elétrica, nós vamos jogar na nossa equação da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então eu tenho um U aqui que vale 6, tem uma resistência elétrica que nós vamos determinar, e tem aqui a intensidade de corrente elétrica que é de 3 vezes 10 a menos 3. Então a nossa resistência elétrica ela vai ser igual a quanto? A 6 sobre 3 vezes 10 a menos 3. Então eu vou ter uma resistência elétrica que vai ser igual a quanto? 6 dividido por 3 dá 2. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se eu não tenho nada aqui, é como se eu tivesse 10 elevado a 0. Então, 0 menos menos 3 fica 0 mais 3, ou seja, 2 vezes 10 a terceira ohms. E essa é a nossa resposta, beleza? Pessoal, a nossa próxima questão, então, é uma questão também que envolve a primeira lei de Ohm e o conceito de potência, tá? Mas a gente vai resolver usando exclusivamente a primeira lei de Ohm, vocês vão entender agora. E ela fala o seguinte: um resistor ôhmico de resistência R igual a 20 ohms, isso aqui está errado, tá? Não é watts, é ohms, submetido a uma DDP de 200 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. E dissipa uma potência de 2000 watts. Se o mesmo resistor for submetido a DDP de 100 volts, qual a intensidade da corrente que percorrerá em amperes? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma resistência elétrica de 20 ohms. Eu tenho aqui uma diferença de potencial de 200 volts, que foi o que ele pediu. Certo? Isso é uma DDP, ele foi submetido a essa DDP, e quando submetido a essa DDP, passa uma intensidade de corrente elétrica por ele que vale quanto? 10 amperes, e ele vai dissipar uma potência de 2000 watts. Agora ele quer saber o seguinte: se eu pegar esse mesmo resistor e ligar ele agora a uma DDP de 100 volts, qual que vai ser a intensidade de corrente elétrica que passa por ele? Esses dados que eu fiz de preto aqui representam quando ele está ligado a uma DDP de 200. Mas se eu ligar ele a 100, quanto de corrente ele vai passar por ele, vai percorrer ele? Então, para a gente fazer isso, eu vou usar a nossa equação. U é igual a R vezes I. Então eu tenho aqui uma diferença de potencial de 100 volts, tenho aqui uma resistência elétrica R
Qual que vai ser esse IR? Desculpa, ele vale quanto? É o mesmo resistor, tá? Então vale 20. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica? É o que nós vamos determinar. Então o nosso I, ele vale 10 dividido por 2, o que dá 5 amperes. Essa é a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, nossa próxima questão, tá? É uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então aí você tem uma charge, né? Gato mata homem, mordida? Não, fio desencapado. Você tem essa charge aí que mostra bonitinha essa relação. Chama-se gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente, o gato infringe normas de segurança, porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico pode ocorrer devido a um gato mal feito. É causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Considere a resistência do corpo humano como 10 à quinta, tá? Deixa isso aí arrumado. 10 à quinta. Aqui é 10 à quinta ohms para a pele seca e 10 à terceira para a pele molhada. Se uma pessoa com pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220 volts, a corrente que atravessa em amperes então, ou seja, nós vamos fazer os cálculos levando em consideração a pele molhada. Então, a pele molhada, ela apresenta uma resistência de 10 à terceira ohms e vai ser ligada a uma diferença de potencial de 220 volts. Ele quer saber, então, qual que é a intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo da pessoa. Então, para a gente determinar essa intensidade da corrente, a gente vai usar a nossa primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, eu tenho 220, o que é igual a 1 vezes 10 à terceira I. Então, I vai ser igual a quanto? Vou colocar isso aqui em notação científica, então vai ficar 2,2 vezes 10 ao quadrado sobre 1 vezes 10 à terceira. Então, I vai ser igual a quanto? 2,2 dividido por 1 dá 2,2. Conserva a base, subtrai os expoentes 2 menos 3 dá menos 1 ampere. Então, a nossa resposta ela só pode ser igual a qual? A letra D, de Lindo, também chamado de Davidson. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão, então, pessoal. Próxima questão é uma questão da Universidade Estadual de Goiás. E ela fala o seguinte. O poraquê é um peixe da espécie Abrerans genofron, que pode chegar a 3 metros de comprimento e a cerca de 30 quilogramas. É uma das conhecidas espécies de peixe elétrico com capacidade de geração que varia de 300 até 1.500 volts, aproximadamente. Sobre as interações elétricas no poraquê, é correto afirmar que... Então aí você tem 4 alternativas sobre a corrente elétrica, o que a corrente elétrica vai provocar quando a gente encosta ou toca no poraquê, tá? Então a primeira afirmação aqui fala o seguinte: uma pessoa com uma resistência de 100.000 ohms poderá segurar com as duas mãos tranquilamente um poraquê de 300 volts, já que através dela passará uma corrente menor que 0,070 ampere, valor que poderia causar distúrbios sérios e provavelmente fatais, tá? Na videoaula que eu passei para vocês, eu coloquei um quadro, onde nesse quadro eu coloco lá o que a intensidade de corrente elétrica provoca, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma corrente de até 10.000 amperes, você tem somente uma contração e uma dor muscular. De 10 a 20 miliamperes, você tem aumento nas contrações musculares.
De 20 a 100 miliamperes, isso causa uma parada respiratória. De 100 miliamperes a 3 amperes, isso causa fibrilação ventricular. E acima de 3 amperes você tem parada cardíaca e queimaduras graves, tá? Então você tem uma tabelinha que eu passei para vocês a respeito disso. Então, com base nisso, o que a gente vai fazer? Eu vou determinar, então, a quantidade de corrente elétrica que passa por ele. Você tem aí, na letra A, uma resistência de 100 mil miliamperes, ou seja, de 1 vezes 10 à quinta ohms. E eu tenho aí um por aqui que vai fornecer uma diferença de potencial de 300 volts. Beleza? Então, qual que é a intensidade de corrente elétrica que passa pelo corpo da pessoa que está segurando esse por aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte. U é igual a R vezes I. Então, 3 vezes 10 ao quadrado é igual ao R, que vale quanto? 1 vezes 10 à quinta I. Então, I vai ser igual a quanto? A 3 vezes 10 ao quadrado sobre 1 vezes 10 à quinta. Então, I vai ser igual a quanto? 3 por 1 dá 3. Conserva a base, subtrai os expoentes 2 menos 5, dá menos 3 amperes. Ou seja, I é igual a 3 miliamperes. Tá? Essa é a nossa letra A. Vamos fazer aqui a nossa letra B. Então, de acordo com isso aqui que eu acabei de fazer, essa pessoa pode segurar tranquilamente aqui. Beleza? Porque a corrente elétrica que está passando nessa pessoa que tem essa resistência, com esse por aqui fornecendo essa diferença de potencial, é de 3 miliamperes, ou seja, o que é menor que 0,07 ampere. Então, até aqui, então, essa questão é verdadeira. Vamos aqui para a letra B. A letra B está falando o seguinte. Uma corrente de 0,1 ampere passará pelo corpo de uma pessoa com pele molhada, com resistência de apenas 1000 ohms, quando ela tocar com as duas mãos um poraquê de 1000 volts. Então, ou seja, se agora você tem uma resistência de 1000 ohms, 1 vezes 10 à terceira ohms, ligado a um poraquê de 10 à terceira volts. Então, qual que é a quantidade de corrente elétrica que passa? Vou fazer os mesmos cálculos. U é igual a R vezes I. Então, você tem aí 1 vezes 10 à terceira, o que é igual a quanto? 1 vezes 10 à terceira I. Então, o I vai ser igual a, corto 10 à terceira com 10 à terceira, vai dar 1 ampere. Então, de acordo aqui, falou que é 0,1. Então, essa alternativa ela é falsa. Vou fazer a mesma coisa agora para a letra C. Tá? Vou fazer os cálculos relativos à letra C. Uma pessoa com uma resistência elétrica de 100 mil volts, igual a da letra A, ao tocar com as duas mãos um poraquê cuja voltagem é de 300 volts, igual aí em cima, terá produzido em seu corpo uma corrente de 30 miliamperes. Essa questão, de cara, ela já é falsa. Os nossos cálculos aqui mostraram que é de 3 miliamperes. E a letra D, qualquer pessoa pode tocar livremente o poraquê, pois choques elétricos não superaquecem tecidos, nem lesam quaisquer funções normais do corpo. Falsa. Tá? E isso vai depender da quantidade de corrente elétrica que passa, vai depender da resistência ohmica dessa pessoa. Então a nossa resposta só pode ser o quê? A letra A de amor. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui então essa primeira parte da nossa videoaula sobre os exercícios relacionados à primeira lei de Ohm. E nós nos encontramos então numa próxima videoaula. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.